History Secrets. Talvez você esteja se perguntando como os primeiros cristãos imaginavam o destino final da alma. Muito antes das descrições populares do céu e do inferno se consolidarem, existiam textos antigos que apresentavam visões profundamente simbólicas, intensas e, por vezes, perturbadoras. Entre esses textos, um se destaca por sua força imagética e pela clareza de sua cenazá, o chamado Apocalipse de Pedro. Mas o que exatamente esse documento revela? E por que ele foi, ao longo do tempo, afastado dos textos considerados canônicos? Para compreender isso, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Um período marcado por diversidade de crenças, interpretações e escritos. Nem todos os textos que circulavam entre as comunidades cristãs foram incluídos no Novo Testamento. Alguns foram preservados apenas como testemunhos de tradições antigas. Outros desapareceram quase completamente. O Apocalipse de Pedro surge nesse contexto. Atribuído ao apóstolo Pedro, uma das figuras centrais do cristianismo primitivo, o texto apresenta uma visão revelada diretamente a ele. Uma visão que descreve de forma detalhada o destino das almas após a morte. Mas existe um detalhe pouco conhecido. Durante algum tempo, esse texto foi amplamente lido e respeitado por comunidades cristãs antigas. Alguns chegaram a considerá-lo próximo dos escritos inspirados. No entanto, ao longo do processo de formação do cânon bíblico, ele foi deixado de lado. Não por falta de impacto, mas possivelmente por causa de seu conteúdo. Para compreender isso, precisamos observar a própria estrutura da visão. O texto descreve dois destinos distintos só. Um para os justos, outro para os injustos. E é aqui que a narrativa se intensifica. Porque, ao contrário de descrições mais simbólicas encontradas em textos como Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, onde se fala de consolo e ausência de dor, o Apocalipse de Pedro mergulha em imagens vívidas de recompensa e punição. Na visão apresentada, Pedro é conduzido por uma revelação divina. Ele contempla primeiro o destino dos justos. Um lugar descrito com luz intensa, pureza e serenidade. As almas ali parecem viver em harmonia, livres de sofrimento. Mas é quando a visão se volta para o outro destino que o texto revela sua natureza mais impactante. O inferno. Algo ali não era apenas simbólico. Parecia intencionalmente gráfico. As punições descritas no Apocalipse de Pedro são específicas, detalhadas e diretamente associadas aos atos cometidos em vida. Para compreender isso, precisamos considerar uma ideia central presente no texto: a justiça como correspondência. Ou seja, cada ação gera uma consequência proporcional. Mas existe uma questão mais profunda. Essas imagens eram literais ou simbólicas? Talvez você esteja começando a perceber que o texto não responde diretamente a essa pergunta. E talvez esse seja o ponto central. Porque o Apocalipse de Pedro não parece interessado apenas em descrever o além. Ele parece interessado em provocar reflexão no presente. E isso muda completamente a forma como interpretamos suas imagens. Se as punições são simbólicas, então representam estados internos. Se são literais, representam justiça divina direta. Mas o texto permanece em tensão entre essas duas possibilidades, sem resolver completamente nenhuma delas. E talvez seja exatamente isso que o torna tão poderoso. Mas existe um aspecto ainda mais profundo que precisa ser considerado. O Apocalipse de Pedro não apenas descreve destinos. Ele constrói um sistema moral visual. Para compreender isso, precisamos observar como a visão organiza a experiência após a morte. Nada ali parece arbitrário. Cada cena carrega intenção. Cada detalhe possui significado. As punições não são apenas castigos.
Elas funcionam como reflexos diretos das ações humanas, quase como se a própria realidade respondesse ao comportamento. E isso nos leva a uma questão essencial. O texto está descrevendo um julgamento externo, ou uma consequência interna inevitável? Algumas tradições do cristianismo primitivo sugerem que a alma carrega consigo suas próprias marcas, não apenas memórias, mas estados de consciência. Nesse sentido, o inferno descrito no Apocalipse de Pedro poderia representar uma intensificação daquilo que já existia em vida, uma continuação ampliada, não uma ruptura. Mas existe um detalhe pouco discutido que torna essa visão ainda mais complexa: a presença de ordem no sofrimento. As cenas descritas seguem uma lógica quase estrutural. Não são caóticas. São organizadas, quase como um sistema. Para compreender isso, precisamos considerar o contexto histórico do texto. Durante os primeiros séculos, muitas comunidades cristãs buscavam formas de transmitir valores morais de uma maneira clara e impactante. Nem sempre através de doutrina abstrata, mas através de imagens concretas. E é exatamente isso que o Apocalipse de Pedro parece fazer. Ele transforma a ética em imagem, conduta em consequência, escolha em destino. Mas isso levanta uma nova pergunta. Essas descrições tinham a intenção de informar ou de transformar o comportamento? Talvez ambas. Porque ao observar essas cenas, o leitor não permanece neutro. Ele se posiciona. Ele compara. Ele reflete. E é nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas descritiva. Ela se torna confrontadora. Algo ali parece direcionado diretamente à consciência de quem escuta. Mas existe ainda outro elemento que merece atenção: a ausência de neutralidade moral. O texto não apresenta um universo ambíguo. Ele estabelece distinções claras entre ações e consequências, entre justiça e injustiça. No entanto, essa clareza não elimina a complexidade, porque as imagens não explicam tudo. Elas sugerem, provocam, deixam espaço para a interpretação. E talvez seja exatamente essa combinação que torna o texto tão duradouro: clareza moral e ambiguidade simbólica. Para compreender ainda mais profundamente essa visão, precisamos analisar a relação entre sofrimento e consciência presente no texto. Porque, ao que tudo indica, o sofrimento descrito não é apenas físico. Ele parece carregar uma dimensão perceptiva, como se a própria consciência fosse parte da experiência. E isso levanta uma hipótese significativa. Talvez o verdadeiro impacto dessas descrições não esteja no que acontece, mas em como isso é experimentado. E nesse ponto, o Apocalipse de Pedro deixa de ser apenas um relato sobre o além, e se transforma em uma investigação sobre a natureza da própria consciência humana. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda que começa a emergir quando analisamos a visão com mais atenção. O Apocalipse de Pedro não descreve apenas destinos finais. Ele sugere uma estrutura de realidade. Para compreender isso, precisamos observar como a narrativa apresenta o processo de revelação. Pedro não descobre essas imagens por si mesmo. Ele é conduzido, guiado por uma presença divina. Isso indica que o conhecimento apresentado não é fruto de dedução humana, mas de revelação. No contexto do cristianismo primitivo, revelações desse tipo tinham um papel central. Elas não eram apenas experiências espirituais. Eram formas de acesso à verdade última. Mas existe um detalhe pouco evidente.
Toda revelação depende da capacidade de quem a recebe. Isso significa que aquilo que Pedro vê pode estar condicionado à linguagem simbólica disponível naquele contexto. Ou seja, as imagens podem não ser literais, mas traduções visuais de algo mais profundo. E isso abre uma nova linha de interpretação. O céu e o inferno descritos no texto podem ser representações adaptadas à compreensão humana, não necessariamente descrições exatas de uma realidade objetiva. Mas isso levanta uma questão ainda mais complexa. Se as imagens são simbólicas, o que exatamente elas estão tentando comunicar? Algumas interpretações teológicas sugerem que essas visões revelam princípios universais, não eventos específicos, mas estruturas de justiça e consciência. Nesse sentido, o inferno não seria apenas um lugar de punição, mas a manifestação de um desequilíbrio interior. E o céu, por sua vez, não seria apenas recompensa, mas harmonia restaurada. Para compreender isso, precisamos observar como outras tradições antigas lidavam com a ideia de pós-vida. Na literatura do Segundo Templo, já existiam concepções de julgamento, separação e destinos distintos para as almas. O Apocalipse de Pedro não surge no vazio. Ele dialoga com essas ideias. Mas ele vai além. Ele detalha. Ele intensifica. Ele torna visível aquilo que antes era apenas sugerido. E é exatamente nesse ponto que o texto se torna particularmente marcante. Porque ele transforma abstrações teológicas em experiências quase sensoriais. O leitor não apenas entende. Ele visualiza. E isso tem um efeito direto. A compreensão deixa de ser intelectual e passa a ser emocional e perceptiva. Mas existe uma consequência dessa abordagem. Quanto mais concreta a imagem, maior o impacto, e maior também o risco de interpretação literal. Talvez seja por isso que, ao longo do tempo, textos como esse foram sendo deixados de lado, não necessariamente por falta de valor, mas por causa de sua intensidade. Para algumas tradições, essas imagens poderiam gerar interpretações excessivamente rígidas, ou até mesmo distorcidas. E isso nos leva a um ponto crucial. O Apocalipse de Pedro não é apenas um texto sobre o além. Ele é também um reflexo das preocupações e necessidades das primeiras comunidades cristãs. Ele responde a perguntas fundamentais. O que acontece depois da morte? Existe justiça? As ações humanas têm consequência? Mas, ao responder, ele também cria novas perguntas. E talvez seja exatamente por isso que continua sendo estudado até hoje. Por que suas imagens não encerram o mistério? Elas o aprofundam. E nesse ponto, a visão deixa de ser apenas uma revelação sobre o destino das almas, e passa a ser um espelho da própria condição humana. Mas existe um elemento ainda mais delicado dentro dessa narrativa: a forma como o sofrimento é apresentado. Para compreender isso, precisamos observar que o Apocalipse de Pedro não descreve um sofrimento genérico. Ele descreve experiências específicas quase personalizadas. Cada alma parece enfrentar aquilo que mais se relaciona com suas próprias ações, como se houvesse uma correspondência direta entre causa e efeito. Mas isso levanta uma questão inevitável. Essa correspondência é imposta, ou inevitável? Algumas interpretações sugerem que o texto está apontando para uma lei moral universal. Uma estrutura onde cada ação gera uma consequência proporcional. Não como punição arbitrária, mas como continuidade lógica.
Nesse sentido, o sofrimento descrito não seria apenas castigo. Seria revelação. Revelação do próprio estado interior. E isso altera profundamente a leitura do texto. Porque o inferno deixa de ser apenas um lugar distante e passa a ser uma condição que já começa a se formar em vida. Mas existe um detalhe que torna essa interpretação ainda mais intensa. A consciência permanece ativa. As almas descritas no texto parecem perceber o que acontece com elas. Elas não estão inconscientes. Elas reconhecem. E isso introduz uma dimensão psicológica ao sofrimento. Não apenas sentir, mas compreender o que se sente. Para compreender isso, precisamos voltar a uma questão fundamental do pensamento antigo: a relação entre conhecimento e transformação. Em muitas tradições, o verdadeiro sofrimento não está apenas na dor, mas na percepção da própria condição. E é exatamente isso que o Apocalipse de Pedro parece sugerir. O sofrimento é intensificado pela consciência. Mas então surge uma pergunta ainda mais profunda. Existe possibilidade de mudança após esse estado? O texto não responde de forma direta. E talvez isso não seja um acaso. Porque ao não oferecer uma resposta definitiva, ele mantém a tensão, mantém a incerteza. E isso força o leitor a confrontar uma questão essencial no presente. Não no futuro. Agora, o que está sendo construído internamente enquanto se vive? Porque se a visão estiver correta, o destino não é algo imposto depois. Ele é formado antes. Mas existe ainda um último ponto que precisa ser considerado dentro dessa lógica: a função do medo. As imagens do Apocalipse de Pedro são intensas, diretas, impactantes. Isso levanta uma dúvida legítima. O texto está tentando revelar ou controlar? Algumas leituras sugerem que essas descrições tinham também um papel pedagógico. Elas não apenas informavam, elas influenciavam o comportamento. Mas isso não invalida necessariamente o conteúdo. Apenas revela sua função dentro de um contexto histórico específico. E talvez seja exatamente essa dualidade que torna o texto tão complexo. Ele pode ser lido como revelação espiritual, ou como construção moral. E, possivelmente, como ambos ao mesmo tempo. Mas existe ainda uma dimensão final que precisa ser explorada para compreender plenamente o Apocalipse de Pedro: a relação entre justiça e transformação. Até este ponto, a visão parece apresentar um sistema fechado. Ação gera consequência. Escolha gera destino. Mas será que esse processo é definitivo? Ou existe algum tipo de abertura dentro dessa estrutura? Algumas tradições antigas preservaram versões do texto que sugerem algo inesperado: a possibilidade de alívio para determinadas almas. Isso aparece de forma sutil, quase implícita, mas suficiente para levantar uma questão importante. A justiça descrita é absolutamente rígida, ou possui algum grau de compaixão? Para compreender isso, precisamos considerar o contexto mais amplo das crenças do período. Durante os primeiros séculos, diferentes correntes do cristianismo discutiam a natureza do julgamento final. Algumas defendiam punição eterna. Outras sugeriam processos de purificação. Nesse cenário, o Apocalipse de Pedro pode refletir uma tensão entre essas duas visões. De um lado, a justiça proporcional. Do outro, a possibilidade de transformação. Mas o texto não resolve essa tensão de forma definitiva. Ele apenas sugere.
e deixa a interpretação em aberto. E talvez seja exatamente isso que o torna tão relevante. Porque ele não oferece um sistema fechado. Ele apresenta um campo de reflexão. Para compreender isso mais profundamente, precisamos voltar à função original dessas narrativas. Elas não eram apenas explicações do futuro. Eram instrumentos de consciência. Ao descrever o destino das almas, o texto fala, na verdade, sobre escolhas presentes, sobre conduta, sobre responsabilidade. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. O verdadeiro foco da visão não está no além, está no agora. Porque, se cada ação carrega uma consequência, então cada momento possui peso. Cada decisão molda algo que vai além do imediato. Mas existe um último elemento que fecha essa reflexão: o silêncio do texto em certos pontos. Ele descreve muito, mas não explica tudo. E esse silêncio não é vazio. Ele convida à investigação. Talvez você esteja percebendo que, ao final, o Apocalipse de Pedro não pretende responder completamente às questões sobre o céu e o inferno. Ele pretende provocar algo mais profundo. Consciência. E é exatamente nesse ponto que o texto deixa de ser apenas um registro antigo e se transforma em um instrumento de reflexão contínua. Porque, independentemente de como interpretamos suas imagens, uma pergunta permanece: o que estamos construindo dentro de nós, enquanto ainda há tempo? Durante séculos, historiadores tentaram reconstruir o passado a partir das pistas disponíveis. Mas cada descoberta levanta novas perguntas. Porque, quanto mais aprendemos sobre a história, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Mas qual verdade ainda está esperando para ser descoberta? Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.